A Bíblia chama de corvo. Então, esse corvo trazia carne no seu bico para que o profeta pudesse comer. Quantos estão por aí? Agora olha que tremendo. Se é no Brasil, a coisa ia ficar estreita. Porque a ave aqui ia ter que ser o urubu mesmo. Acho que aconteceu alguma coisa hoje à tarde que eu não estou sabendo. Eu acho que a ave ia ter que ser o urubu mesmo, tá entendendo? Agora imagina você, num tempo de fome, tendo que receber carne da boca de urubu. Hã? Tu sabe como é que o urubu se alimenta, amém? Amém, irmãos? E ainda diz para você, Deus, eu vou mandar, e manda o urubu. Tu come ou não come? Não, porque se você olhar para o urubu, não come. Se você olhar para quem está enviando a comida, você come. Então essa noite, não olhe para o urubu que vos fala. Olha lá para cima, de onde vem o alimento. E receba poderosamente. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Malaquias, no capítulo 1. Esse é um livro tremendo, um livro muito poderoso, mas é um livro pouco lido. As pessoas têm trauma deste livro, por isso não leem. Né? Você fala, abre a Bíblia em Malaquias, tem gente que faz assim. Fique em paz, não é assalto, Deus vai falar com você. O pessoal tem trauma por causa do 3:10, né? Malaquias 3:10. Diga para quem está do seu lado, diga assim, fique em paz. O tema da nossa mensagem essa noite será o altar das ofertas e o anjo do Senhor. De novo, se você tem caneta aí para anotar, anote. Você tem um iPad aí, marque isso. O altar das ofertas e o anjo do Senhor. Vamos orar a Deus? Pai, obrigado por essa noite maravilhosa. Obrigado por a tua presença neste lugar. Não revele a tua palavra a nós. Revele a tua palavra em nós. Faça fluir desde o nosso espírito a revelação da tua palavra. E que a nossa alma seja tomada pelo teu Espírito Santo. De uma maneira que o nosso corpo venha sucumbir e expressar toda a glória do Senhor que habita em nós. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, o profeta Malaquias é um profeta chamado profeta pós-exílio. E por que ele é chamado profeta pós-exílio? Porque ele profetizou depois do exílio na Babilônia. Os filhos de Israel passaram 70 anos escravizados, presos na Babilônia. E depois da saída da Babilônia, após esses 70 anos, levantaram-se profetas. E esses profetas que profetizaram depois do exílio são chamados pós-exílio. Esses profetas são
contemporâneos, e todos profetizaram nesse tempo, relacionado ao templo, que deveria ser construído em Jerusalém. Observe, o primeiro desses é Ageu. E Ageu vai profetizar acerca da construção do templo, porque foi dada a ordem para restaurar Jerusalém, e eles haviam saído da Babilônia e já estavam em Jerusalém, e já haviam se passado 3 anos, e as suas casas já estavam de pé, estavam telhadas, mas o templo do Senhor, que vai levar outros 46 anos de construção até a sua inauguração, não tinha nem sequer iniciado a construção. Então Ageu levanta e profetiza e diz: olhem para vocês. Vocês têm comida, vocês comem, mas ainda assim têm fome. Olhem para vocês porque vocês bebem e continuam com sede. Vocês têm roupas, mas sentem frio. E quem no meio de vós recebe salário, parece que o recebe num saco furado. Eles então respondem ao profeta dessa maneira: é impossível reconstruir o que Salomão construiu. Havia mais ouro no templo de Salomão do que prata e bronze no tabernáculo de Moisés. Não haviam riquezas para se reconstruir aquilo. Então o profeta Ageu disse: assim diz o Senhor, subam os montes e cortem as pedras, e reconstruam a casa de Deus de pedras e de madeira. E eu vos afirmo, segundo a palavra do Senhor, que a glória desse segundo templo, desta segunda casa, será maior do que a glória da primeira. Isso está nos ensinando que para Deus, o coração de Deus, a visão de Deus, não está nos valores daquilo que eu ofereço, e sim com que motivação e interesse eu ofereço. Porque senão ele ia dizer: façam como Salomão fez. Mas ele está dizendo: pode fazer de pedra e de madeira, porque o meu olhar não está no valor do que você está fazendo. O meu olhar está na motivação do teu coração quando você o faz. Esse é Ageu. Depois nós temos um segundo profeta, que é Zacarias. E Zacarias profetiza acerca daquilo que é espiritual e que está ligado ao templo. Os olhos de Zacarias são abertos. A visão espiritual do profeta é aberta de uma maneira que ele vê tudo o que está acontecendo ao redor da construção do templo, no que diz respeito ao aspecto espiritual das coisas. E ele vê cavalos marrons e pretos e brancos e malhados. Ele vê uma murta e um homem escondido atrás da murta, vestido de linho. Ele começa a ver coisas espirituais, como carruagens de fogo que subiam e desciam. Ele começa a ver tempos proféticos e futuros, tudo aquilo que estava relacionado ao templo, dizendo-se da questão espiritual. E o que isso nos ensina? Que tudo que nós edificamos no mundo natural para Deus, reage espiritualmente. Porque Zacarias disse: eu vejo a cada pedra que é colocada, um exército marcha sobre Israel. Quando nós edificamos coisas naturais, o mundo espiritual começa a se agitar de uma maneira poderosa em nosso favor. Por fim vem Malaquias, que vai profetizar no dia que inaugura o santuário, uma mensagem que Deus já estava dando a ele há anos. Ele vai gritar essa mensagem:
Por quê? Porque ele nasceu profeticamente para aquele dia. Ele nasceu profeticamente para o dia da inauguração do segundo templo, chamado Templo de Zorobabel. Todos conhecem a história. Foi Neemias reconstruir os muros da cidade em 52 dias. Volta Neemias, vai de novo. Esdras, o escriba, que mais tarde se torna sacerdote por ter Urim e Tumim. E com ele, levas de pessoas retornam a Jerusalém. Há uma grande diáspora e as pessoas retornam para Jerusalém. 46 anos eles levam para reedificar o templo. 49 no total, porque 3 anos eles ficaram reconstruindo para si mesmo. Você vai ver que essa é uma coisa da natureza do ser humano. Queremos fazer para nós primeiros e depois para Deus. Agora ele entra, porque ele nasceu com o propósito daquele dia. Tudo em Malaquias, tudo nele, na sua vida, estava preparado para aquele dia. Eu quero que você levante a sua mão e deixe eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Levante sua mão direita para o céu. Você nasceu determinado profeticamente para um dia, hora e minuto específico. E eu estou profetizando na autoridade do nome de Jesus, que naquele dia, naquela hora e naquele minuto, você vai cumprir o seu propósito diante de Deus. Malaquias, o nome Malaquias vem do hebraico, que quer dizer meu anjo. E Malaquias vai profetizar do lado do altar das ofertas. Porque toda vez que um altar de oferta se estabelece, o anjo do Senhor se posiciona ao lado dele. Eu vou dizer de novo. Todas as vezes que um altar de oferta se estabelece, todas as vezes que o nosso coração deseja ofertar a Deus, e nós nos dispomos a fazer isso, um anjo do Senhor se coloca ao lado do altar. Por isso que Malaquias estava ali do lado do altar, porque ele é o anjo do Senhor. Meu anjo, quer dizer Malaquias. Malahá, meu anjo. Agora, por que ele está ali? Porque o altar das ofertas tem o poder de revelar quem nós somos de verdade. O altar das ofertas expõe o mais íntimo das nossas entranhas, até aquilo que nem nós mesmos conhecemos. Quando alguém vem ofertar, o anjo que está ali declara quem você é. Por exemplo, a Bíblia diz assim: ao cabo de uns dias trouxe Caim uma oferta ao Senhor. Trouxe também o seu irmão Abel, do primogênito das suas ovelhas, uma oferta ao Senhor. Olha bem, rejeitou o Senhor a Caim e a sua oferta, ao cabo que de Abel se agradou, e também da sua oferta. E a pergunta inteligente a se fazer é: por que que ele se agradou de Abel, não se agradou de Caim? Não se agradou de Caim, se agradou de Abel, se na verdade o que estava em jogo, o que estava sendo entregue, eram ofertas. Se de alguma coisa Deus não gostasse ou gostasse, tinha que ser da oferta. Agora diz a Bíblia, Deus rejeitou a Caim e a oferta. Por quê? Porque ele viu Caim na oferta. Porque senão era simples. Se Deus não gostou da oferta, se o problema fosse com a oferta, era só ele dizer: Caim, essa oferta não me agradou, busque outra.
Mas se Deus mandasse Caim buscar outra, ele ia voltar com outra oferta da mesma forma. Porque ninguém pode ofertar diferente daquilo que é. Mas aí diz a Bíblia, ele se agradou de Abel e se agradou da oferta. Por quê? Porque ele viu Abel na oferta que Abel trouxe. Observe, diz a Bíblia Sagrada que muitas pessoas trouxeram uma oferta. E Jesus estava do lado do gasofilácio. Será que porque no Antigo Testamento ele era o anjo do Senhor, que ele se posicionou aí? Porque no Antigo Testamento ele era o anjo do Senhor. Aí ele vem e se posiciona do lado do gasofilácio. Um monte de pessoas, uma multidão de pessoas vem trazer ofertas. Ele olha para uma mulher e diz, essa aí, ó, é melhor do que todos. Ele revela quem é ela e quem são os outros. Ele disse, esses outros aí, que trouxeram muito ouro, muita prata, muita mirra, não estão com nada. Mas essa mulher aí é diferente. Os apóstolos devem ter olhado para ele com cara de tacho, perguntando, como assim, o que está acontecendo? Por que isso? Porque o anjo do Senhor, que está do lado do gasofilácio, tem o poder de ver as nossas entranhas. Ele revela quem nós somos no íntimo. É isso. Então nós temos aqui no capítulo 1 de Malaquias, Malaquias entrando no templo, e ele começa a ter visões de Deus. E ele tem 3 visões, que são os 3 segredos do altar que Deus revelou a Malaquias. E no primeiro segredo, Deus dá a ele uma visão de Esaú e Jacó. Durante quantos anos nós estamos ouvindo uma grande disputa e uma confusão aí? Quem era o bom e quem era o mau? Quem tinha boa índole e quem tinha má índole? Era Jacó que tinha má índole, que era usurpador, enganador? Ou Esaú que era o mau? Então o que Deus fez? Trouxe o anjo Malaquias, colocou junto ao altar e mostrou os dois. Para Malaquias revelar quem é quem. Porque nós estamos há mais de 100 anos pregando que Jacó não prestava, pregando que ele era um usurpador, um enganador, dizendo que o nome dele significa isso. E qualquer pessoa que entende o mínimo de hebraico sabe que Jacó significa aquele que agarra, não tem nada a ver com usurpador. Porque Jacó nasce como um tipo de Cristo, que vem para agarrar o irmão que havia se perdido, o Adão. Esaú é Edom, como Adão. E Jacó como Cristo, aquele que agarra. Jacó nasceu com a bênção de Deus. Quando a mãe estava grávida, Deus disse, o menor é meu, hein? O menor, o mais novo, é meu, é meu. Ele vai ser senhor do mais velho, eu escolhi ele. Ele já nasceu com a bênção de Deus. A briga e a disputa era por uma outra bênção, a bênção da primogenitura, que não tem nada a ver com Deus. É um costume humano de herdar 50% do patrimônio do pai, o filho mais velho. Ser o líder espiritual da família e ser o sacerdote do povo. Foi esse costume humano que ele negociou. Porque a bênção de Deus, levante a sua mão, deixa eu profetizar. Com a bênção de Deus não há negócio. Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe. Não tem negócio. Tu é abençoado porque nasceu assim e foi escolhido desde o ventre. Não tem jeito de negociar a bênção de Deus, porque a bênção de Deus ela está ligada com aquilo que você é. Então, Jacó não era usurpador, nem enganador, porque Deus não vai escolher para ser a semente do seu povo uma semente podre. A raiz do seu povo não vai ser uma raiz de erva daninha. Você está aí? Agora entenda, que isso sou eu que estou falando. Eu é que creio assim, eu que vejo assim. Nós vamos ver o que Deus vai falar.
Porque é aqui no altar das ofertas que Deus revela quem é quem. E observe, capítulo 1, verso 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tem amado? É assim, ó. No Brasil, isso funciona assim, ó. A primeira palavra que Deus tem para o homem é essa: eu te amo. Olhar para o urubu. Não sou eu que te amo, é Ele. Vou tentar de novo. A primeira palavra de Deus para o homem é esta: eu te amo. Eu te tenho amado. E como eles, aqui no Brasil, o pessoal costuma dizer assim, ó, mas o Senhor é Deus. Está fazendo nada demais. Deus tem que amar todo mundo. Deus tem que amar católico, Deus tem que amar evangélico, Deus tem que amar espírita, Deus tem que amar budista, Deus tem que amar o branco, Deus tem que amar o negro. O Senhor é Deus, Deus tem que amar todo mundo. É essa cultura enraizada na nossa nação. Que Deus tem que amar todo mundo, Deus tem que amar o bom, Deus tem que amar o mal, porque Ele é Deus, e Ele não pode tomar partido de ninguém. Então Deus diz assim, ó, eu vos tenho amado, e eles respondem, ora, o que o senhor está fazendo demais? Não era Esaú, irmão de Jacó? Ou seja, o senhor tem que amar todo mundo, Jacó e Esaú são irmãos, se o senhor ama Israel, tem que amar Esaú. Agora o que Deus vai responder? Disse o Senhor, todavia, porém, essa é uma conjunção adversiva, que mostra um contraponto no que Deus vai dizer. Não pergunta mais nada, que só decorei até aqui. A parte da conjunção. Presta atenção. Ele diz assim, todavia, porém, entretanto, eu amei a Jacó e odiei a Esaú. Em outra tradução, aplicando um pouquinho de eufemismo, está assim, me aborreci de Esaú. Pegando leve, mudando a palavra, mas a palavra correta é, eu odiei. Eu amei a Jacó e odiei a Esaú. Opa, então Deus não ama todo mundo. Olha a realidade bíblica. Eu amei a Jacó, mas odiei a Esaú. Agora a pergunta é, o que pode fazer um homem para que Deus o odeie? O que pode fazer um homem para que Deus esteja irado com ele para sempre? Olha bem, verso 3. Odiei Esaú, fiz dos seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Isso aqui não faz muito sentido para a maioria dos irmãos, mas eu vou tentar te explicar. Esaú, naquela briga com Jacó, prometeu e jurou que ia matar Jacó. Jacó fugiu para Padã Arã, para a casa do seu tio lá, Labão. 22 anos mais tarde, Jacó volta. Isaac está vivo. Ele passa um tempo com o pai vivo ali, morando pacificamente com Esaú, e o pai morre. Aí ele pensa, agora Esaú vai me matar. Mas milagrosamente, Esaú diz para ele, eu vou me mudar. Fica com a terra aí, porque eu vou me mudar para um lugar melhor. Eu vou me mudar para um lugar alto. Porque tem gente que acha que os lugares altos são os melhores lugares. E ele mudou-se para as montanhas de Seir com o seu povo. Não dava para dar guerra, porque Jacó tinha poucos filhos, ele teve só 12. Esaú teve muitos mais. Então o povo de Esaú, que é Edom, era um povo em muito maior número do que Jacó. Qualquer guerra Jacó perdia. Eles se mudaram para as montanhas de Seir. E eles começaram a morar no cume das montanhas. E se adaptaram a um ambiente com pouco oxigênio.
todos os exércitos que subiam para batalhar contra Edom perdiam o fôlego e morriam na batalha. Não tinha habilidade, agilidade. É como o Brasil quando vai jogar na Bolívia. Perdem o fôlego. Está por aí, irmão? Então o que Deus falou? Deus olhou para Esaú e disse: tu está habitando seguro. E ele disse: eu habito no lugar que as águias faz o ninho, e ninguém pode ir comigo. Aí Deus disse: ainda que você pôs a tua morada nos lugares altos, eu te derrubarei daí. Farei das suas montanhas uma desolação. Veio um terremoto lá e jogou tudo abaixo. E os chacais do deserto eram ladrões, que eram nômades e andavam pelo deserto, roubaram toda a herança de Esaú. Roubaram tudo. Olha o verso 4. Ainda que Edom diga, Edom, é a forma de se dizer Esaú. Depois que ele fez o negócio com as lentilhas, deram a ele o nome Edom. E o povo de Esaú foi chamado Edom, Edomita. No Novo Testamento eles são chamados idumeus. E os últimos descendentes de Esaú no Novo Testamento, Deus perseguiu um por um e matou todos. Que é o clã dos Herodes. 6 Herodes. Herodes o Grande, Herodes o Tetrarca, Herodes Filipe, Herodes Antipas, Herodes Agripa e Herodes Agripa II. Deus matou todos. Não ficou nenhum. Porque olha o que está dizendo, olha bem. Ainda que Edom diga, empobrecido estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão e eu destruirei. Eles chamarão termo de impiedade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Eles edificarão, eu derrubarei. Não é uma luta contra o inimigo, não é uma luta contra Satanás, não é uma luta contra o diabo, é uma luta de um homem contra Deus. E Deus está dizendo, tudo que eles levantarem, eu derrubo. E estou irado com eles para sempre. Agora vem a pergunta de novo, o que foi que eles fizeram? O que Esaú fez? E aí no verso 6, nós temos a revelação. Olha Deus dizendo, o filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou o teu pai, onde está a minha honra? E se eu sou o teu Deus, onde está o meu temor? Qual foi o problema de Esaú? Não honrou e não temeu. De novo. Qual foi o problema de Esaú? Não honrou e não temeu. Agora, honra aqui vem do verbo radar, que quer dizer honrar olhando para as minhas origens. É o mesmo verbo usado nos 10 mandamentos, quando diz a Bíblia Sagrada, ó. Honre o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra. Significa honrar olhando para as minhas origens. O verbo está dizendo o seguinte, porque está falando especificamente nos 10 mandamentos, da hora e do dia e do momento do matrimônio, do casamento. Está dizendo que eu tenho que ir casar olhando para trás. Porque se os meus pais fizerem a mínima feição de que não estão gostando, eu preciso pular fora. Eu não preciso que eles me digam, eu aceito, eu não aceito, eu permito, eu não permito. Se o seu coração se entristecer, se houver uma tristeza no espírito, se houver uma amargura de alma, se a sua feição mudar, eu preciso sair. Porque se eu insistir, será para mim o ponto de maior desonra aos meus pais que eu poderei cometer em toda a minha vida. Como também, se eu olhando para eles, vejo que agrada, e eu me caso, será o dia
e a forma com que eu poderei mais poderosamente honrar os meus pais. Esse é o cume. Tudo que eu aprendi na obediência culmina aí no casamento. É esse dia que vai dizer se eu aprendi ou não a obediência. Então, qual é o momento em que eu posso mais honrar ou desonrar meus pais? Na hora do matrimônio. Porque eu tenho que honrar olhando para eles. Pastor, e agora comigo, pastor? Já foi. Agora vai ganhar o coração deles. Porque ainda dá tempo. O sangue de Jesus tem poder. Amém, irmãos? Amém? Então preste atenção. Quando aqui ele diz, se eu sou o teu pai, onde está a minha honra? Porque diziam os filhos de Israel, Deus é o nosso pai. Ele está perguntando, se eu sou o teu pai, onde está a minha honra? Por quê? Porque um filho honra o pai. Até um escravo honra o seu dono. Se eu sou o teu pai, cadê a minha honra? E o que é a honra? Abra sua Bíblia comigo rapidamente em Gênesis, no capítulo 28. Gênesis, no capítulo 28. O que é a honra? Verso 7. E que Jacó obedecera a seu pai, sua mãe, e se fora a Padã Arã. Então, olha bem, Isaac e Rebeca mandaram Jacó para Padã Arã para se casar com suas primas. Vá para lá e tome mulher lá na casa de Labão. Porque Deus deu ordem que eles não se casassem com uma mulher que não fosse do seu próprio povo. Essa foi a ordem que Deus deu a Abraão. Essa foi a ordem que Abraão deu a Eleazar, o Damasceno, dizendo, jura com a mão na minha coxa direita, que você não deixará o meu filho casar com a mulher de um Deus estranho. Então o Damasceno foi buscar a Rebeca para Isaac. E Isaac, vendo a preocupação do pai, deu ordem aos filhos. E mandou Jacó, vai lá e casa lá. E Jacó obedeceu e foi. Mas Esaú não fez isso. Olha bem, no capítulo 26 aí, olha comigo, dá uma olhada. Capítulo 26 de Gênesis, verso 34 e verso 35. Capítulo 26, verso 34 e 35. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Biere, Eteu, e a Besamate, filha de Elon, Eteu, e estas foram para Isaac e para Rebeca uma amargura de espírito. Uma amargura de espírito. Volta aí para o capítulo 28, volta para o capítulo 28. Verso 7, é que Jacó obedecera, a história é essa. Jacó obedecera, Esaú não, mas Jacó obedeceu. Verso 8, vendo Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaac, seu pai, Esaú foi a Ismael e tomou para si mulheres além das que já tinha. Além das que já tinha. Quem está aí? O que é a honra? Honra não é aquilo que me ensinaram a mim desde criança na escolinha da igreja. Por que me ensinaram desde criança? Quem honra a Deus? Quem dá mais. Ligaram a honra aos números. Se eu der 10 reais, eu honro. Mas se alguém der 50, honrou mais. Se alguém der 100, honrou mais. Se alguém der 1000, honrou mais. Se der 10 mil, honrou mais. Se der 100 mil, então vai andar na glória. Cuidado se não for consagrado. Porque ensinaram que os números remetem à honra. Mas os números nunca podem remeter à honra. Os números podem nos remeter à fé. Porque nós ouvimos a mesma mensagem. Eu tenho 100 reais no bolso, você também. Ouvimos a mesma mensagem, o mesmo apelo. Eu creio e dou tudo. Você dá 10. Então isso pode demonstrar que eu acreditei mais.
Os números remetem à fé, mas a honra está na obediência. E por que começa com o verbo radar? Porque a primeira honra que eu devo é aos pais, são as primeiras autoridades levantadas por Deus na minha vida. O que está dizendo é que se você não honrar o teu pai e a tua mãe, você não vai honrar o teu pastor. E se você não honrar o teu pastor, você não vai honrar a Deus. E o problema pelo qual você não honra a Deus é porque você nunca honrou o teu pai, você nunca honrou os teus líderes e você nunca vai honrar a Deus. Porque a honra está na obediência. E Deus levanta autoridades humanas para te fazerem o quê? Treinar você para Deus. Os seus pais te treinam para Deus. Os seus líderes te treinam para Deus. E quando você honra o teu pai, honra os teus líderes, certamente você vai honrar a Deus, porque você aprendeu a obediência. E a honra é a obediência. Agora outra pergunta a se fazer inteligente é: o que tem a ver então a honra, a obediência, com o altar das ofertas? Com Malaquias. Por que Malaquias está falando disso? Porque era justamente o que o povo estava fazendo. Estavam desobedecendo e não estavam trazendo os dízimos. E não estavam ofertando quando invocavam a Deus. Porque o texto é claro: se invocar o meu nome, não pode ser de mão vazia. E louvor, ele não acontece para deixar o culto mais descontraído, não. Porque aqui não é uma fábrica de entretenimento. O culto não começa com louvor porque o pastor gostou. Não é isso não. O culto não começa com louvor para tirar os urucubaca que você traz da rua. Não é isso não. Não é isso não. O culto começa com louvor, porque o louvor através da música é a forma mais esplêndida de invocação. E isso traz a presença manifesta de Deus na terra. E você vê que algumas igrejas do nosso país não aprenderam esse negócio ainda. Coisa que os macumbeiros já entenderam. Como é que começa o culto na macumba? E quanto tempo que dura o louvor lá na macumba? Até que o Espírito se manifeste. Aí aqui é o seguinte: toca uma adoração, uma rápida, toca uma lenta. Se Deus veio, vem. Se não veio, o problema é dele. Mas o louvor tem que tocar até que haja no meio do povo as primeiras manifestações. Quando Deus se manifesta, então nós trazemos os nossos presentes. Por que eu digo macumbeiro aprender e algumas igrejas não? Porque é o seguinte: vai lá na macumba, chama a pombagira e não tem champanhe não para você ver. Ela quebra o terreiro todo. Chama lá o Zé Pilintra e não tem uma cachaça lá não para você ver. Aí você chama a Deus e não tem nada para entregar. O louvor através da música invoca a presença manifesta de Deus. Por quê? Porque Deus está em todo lugar. Mas não é em todo lugar que Ele está manifesto. Qual é a diferença de Deus estar num lugar, estar presente e estar manifesto? Quando alguém está presente, você diz assim, escute bem. Aponte o dedo aí para fulano de tal. Se ele estiver só presente nessa multidão de pessoas, vai ficar todo mundo perdido. Cadê? Onde está? Ninguém vai saber para onde apontar. Mas se o irmão se manifestar, se ele ficar de pé e balançar a mão e manifestar, e eu disser aponta para ele, todo mundo vai saber para onde apontar o dedo. Sabe esses cultos que a gente participa, que a gente sabe para onde está indo? Que você fala e tem a sensação de que não é ouvido. Que alguém fala com Deus, você fala, onde que Ele está? Para que lado que eu olho? É isso, Ele não se manifestou, porque na hora que Ele se manifesta, ninguém precisa ensinar mais nada. Automaticamente todos se curvam.
Todos se dirigem para o lugar da manifestação. Só que aí é a hora de trazer o presente. Porque ele disse, não invoque o meu nome de mão vazia. Não apareça nas minhas festas de mão vazia. Isso é coisa de crente, rapaz. Aparecer em festa de mão vazia é coisa de crente mal instruído na fé. Irmão, ir numa festa de mão vazia é mal educado. Deus diz, na minha, ninguém venha de mão vazia. Porque a cantaeda acostumou a ir na festa e levar a boca. Aí ele vem nas festas de Deus e não quer trazer nada. Então o que que Deus está falando? Eu sou teu pai? Cadê a obediência ao altar? Eu disse, tragam todos os dízimos. Depositem as suas ofertas. E vocês não trazem os dízimos. E quando trazem a oferta, é coxa, é cega, é manca, é doente. E você chama o altar de Deus de desprezível. Mas o anjo está lá para falar quem você é, porque você é igualzinho à oferta que você dá. Ninguém oferta diferente daquilo que é. Por isso Deus não mandou Caim buscar outra oferta, porque ele ia trazer outra do mesmo jeito, porque ele é daquele jeito. Agora diz o texto sagrado que nós nascemos de novo. Do Espírito de Deus. E segundo João, fomos feitos filhos. Agora a pergunta que o Espírito de Deus tem para você nessa noite é: se eu sou teu pai? Quem nasceu de novo aí, levante a mão e dá glória. Se eu sou teu pai, onde está a minha honra? Se eu sou teu pai, por que não me obedece? Por que não traz? Por que não vem? Por que não faz o culto na dinâmica correta? Deus manifesta, você traz os seus presentes e Deus te abençoa. Por isso que não pode existir culto sem oferta. Vocês estão aí? Estão aí? Quem está aí? Quem está aí? Porque nessa hora, irmão, tem umas almas que costumam penar. Segura pelo pé. Segura aí o cara, rapaz. A alma pena, o cara viaja. Segura ele aí. Então o que é a honra? A obediência. Agora, e o temor? Porque a honra se deve ao Pai. Então o Deus, nosso Pai, quer ser honrado. Agora, a Deus se deve temor. Então ele diz, se eu sou teu pai, onde está a minha honra? E se eu sou o teu Senhor, se eu sou o Senhor da tua vida, se eu sou o teu Deus, cadê o meu temor? E o que é o temor? Os dízimos. Os dízimos são o temor de Deus. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 14. Deuteronômio no capítulo 14. Verso 22. Só quem encontrou, dá um glória a Deus aí bem forte. Isso, então posso ler. Certamente darás os dízimos do fruto da tua semente que a cada ano se recolher no campo. Perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do mosto, do azeite, do primogênito das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor todos os seus dias. Então, ninguém pode dizer, eu temo a Deus, se não dizima. É mentira, não teme. É mentira, não teme. Ninguém pode dizer que teme a Deus e não dizimar. E nós não precisamos de doutrina, teologia para isso não. Basta provar isso com a inteligência. Observe, vou argumentar. Vem comigo, se eu estiver errado, você diz. Se nós precisássemos agora de uma grande quantia em dinheiro, moeda corrente desse país, tipo R$1 milhão, onde nós podemos achar esse dinheiro agora? Agora, onde tem uma quantidade dessa de dinheiro, em papel, moeda?
No banco. No banco, exatamente. Vocês já repararam que a porta da maioria dos bancos é uma porta de vidro? Tu não dá uma ré lá com o teu carro, não quebra aquela porta, não pega o dinheiro e vai embora. Por quê? Porque você teme preso. Você teme preso. Você teme ser levado para um julgamento e ser condenado. Você teme o cárcere. Você teme. E por que então que eu roubo a Deus? Porque eu não temo. Agora, quem rouba a Deus pode roubar um banco também. Sai mais barato, inclusive. Porque Deus pode te fazer muito mais mal que a polícia, do que uma cadeia, do que um juiz. Quem tem coragem de roubar a Deus, rouba um banco, filho. Mas o dízimo é o temor. Ninguém pode temer se não dizimar. Olha o que ele diz. Eu visito com iniquidade a maldade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração dos que não me temem. E eu não sei se o irmão sabe que iniquidade é algo que só crente pode cometer. Porque iniquidade é antes do pecado. Iniquidade é aquilo que ele disse para Lúcifer. Ele disse assim, olha Lúcifer, na multidão das tuas iniquidades pecaste. Na multidão das tuas iniquidades pecaste. Iniquidade é tudo aquilo que eu faço para Deus e Deus não pode me acompanhar. Iniquidade é tudo aquilo que eu faço para Deus sem Deus. Então só quem serve a Deus pode cometer iniquidade, o resto comete impiedade. Por exemplo, só um exemplo. Eu venho ministrar no louvor. Mas eu não venho para adorar a Deus, eu venho para conseguir um salário. Claro, porque eu posso fazer as coisas pelo salário. Só não posso querer cobrar de Deus depois uma recompensa, porque a recompensa é o salário. Aí eu venho e a motivação é o dinheiro. Porque quando o objetivo no ministério de alguém é o dinheiro, já caiu, filho. Só não se deu conta. Dinheiro é consequência, nunca objetivo. Dinheiro é consequência daquele que tem agradado o coração de Deus. Mas se nós fazemos do dinheiro objetivo, a casa caiu. Então ele vem, ele canta, a presença vem, a unção chora, cai, rola. Mas observe, fez tudo na iniquidade. Porque Deus não pode acompanhar se a intenção do coração é torta. Então eu sou pregador, estou em adultério, e eu venho pregar. Deus não pode me acompanhar. Então toda a palavra que eu pregar será pregada em iniquidade. Eu sou ministro do louvor, estou em pecado, estou lá fornicando, adulterando, roubando, e venho louvar. Tudo é feito em iniquidade, porque Deus não vem comigo, apesar que tudo acontece. Você está aí? Tudo feito em iniquidade. Então, o dízimo é o temor. Agora, por quê? Por quê? Porque tem gente que pensa que dízimo prospera o homem. E eu preciso te contar a verdade, o dízimo não te prospera. O dízimo faz com que o dinheiro que você ganhou não saia por entre seus dedos. Seu salário não vem num saco furado, mas o que prospera o homem se chama oferta. Oferta. Quando eu pego dos meus 90% e dou alguma coisa para Deus, a partir daí, honra. Dízimo é obrigação, não é honra. Quem está aí? Fala alguma coisa para Jesus aí, santo. Nem que seja para disfarçar que não é contigo, dá glória a Deus. Mas não tem nada a ver comigo esse negócio.
Então tem gente que não dizima e é rico. Por que tem gente que não dizima e é rico? Porque o dízimo não faz ninguém ganhar dinheiro. Mas também, o menor problema que eu tenho quando eu não dizimo é o dinheiro. E se fosse só esse o problema do não dizimista, eu nem ia pregar sobre dízimo na minha vida. Mas dízimo é um princípio muito mais complexo e profundo. Nós reduzimos um princípio espiritual poderoso em um ato religioso de dar dinheiro na igreja. O menor problema que tem uma pessoa que não dizima é com o dinheiro. É o menor problema. É o menor. Se você vier amanhã, se você vier terça, você vai entender isso de uma vez por todas. Agora observe. Então tem alguns que não dão dízimo, mesmo assim são ricos. E tem gente que não dá o dízimo, não devolve o dízimo, ele não traz o dízimo de volta para Deus. E parece que nada de mal acontece. Eu sei que você deve conhecer alguém assim. Não olhe nem para o lado para não, né? Não olhe nem para o lado. Agora presta atenção. Preciso te contar. Quando uma pessoa de coração sincero não dizima, Deus vem atrás dele. E Deus move no coração daquele homem de uma tal maneira, daquela mulher de uma tal maneira. Deus incomoda de um lado, incomoda do outro, levanta profeta e paulada daqui, paulada daí. Ele vai num culto, é paulada, vai no outro culto, é paulada. E ele acaba se rendendo e ele entrega. Pastor, eu temi a Deus, mesmo depois de levar umas porradas, temeu. Agora presta atenção. O problema não está aí, quando Deus vem e bate. Porque ele é pai, pai bate. Pai disciplina. Ele disse, eu sou pai, bato em todo o que eu amo, açoito todo aquele que eu recebo por filho. Se você está sem a disciplina e sua vida é um mar de rosa, talvez, e só talvez, você não seja filho, seja bastardo. Agora entenda. Isso não é aqui. Essas pessoas que tinham que ouvir isso não vieram, claro. Porque aqui todo mundo firme, amém? Quem aponta firme em Jesus aí, dá um glória, vê? Presta atenção, presta atenção. O problema é quando Deus não vem atrás do dízimo. Porque quando Deus quer aniquilar alguém, ele deixa o dízimo na mão dela. Quando Deus quer aniquilar uma pessoa, quando Deus quer acabar com uma pessoa, quando Deus quer fazer mal para alguém, Deus deixa o dízimo na mão dessa pessoa. Jacó disse assim, se eu voltar em paz para a casa de meu pai, o Senhor me der roupa para vestir, comida para comer, então o Senhor será meu Deus, eu te darei o dízimo de tudo. E Jacó, 22 anos depois, ele volta. Ele volta para a casa do pai. Só que está lá Esaú, aquele que prometeu matar ele, e todo mundo pensou que Esaú queria matar ele por causa da bênção de Deus. Não era, porque Esaú nunca teve interesse na bênção de Deus, porque Esaú era um escravo de Mamom. O que Esaú queria mesmo era a primogenitura, que não é a bênção de Deus, é a bênção do pai, do homem, um costume humano, que é o direito de ter 50% do patrimônio sozinho. Ele queria era dinheiro. E Jacó, conhecendo o irmão, como é que ele fez para voltar? Separou o seu grupo e mandou o grupo por partes, cada um levando o quê? Presentes. Quando Jacó chegou, Esaú abriu os braços e disse, meu irmão, quanto tempo, querido, amado! Por que você sumiu todo esse tempo? E Esaú já era rico, porque Isaac era rico, a Bíblia diz que ficou muito mais do que rico, riquíssimo, muito mais do que riquíssimo, e muito mais do que muito riquíssimo. E Esaú herdou sozinho, que Jacó estava sumido. Então Esaú faz uma pergunta inteligente para Jacó. Jacó, você mandou os presentes. Mas por quê? Se eu não preciso deles. E você sabe que eu não necessito. Aí Jacó diz para ele, escuta, é que quando eu te vi, eu olhei para o teu rosto e vi o teu rosto como o rosto de Deus.
ele viu Deus em Esaú. Qual foi a promessa que ele fez? Se eu voltar, eu te dou o dízimo. Quando ele viu Deus em Esaú, na visão, ele teve uma visão, ele viu a face de Deus na face de Esaú. Ele pegou todo o dízimo e entregou. Esaú falou assim, não, mas eu não quero. Eu te peço, receba. Esaú, então daí. E Esaú pegou o dízimo. E Deus perseguiu até o último descendente de Esaú, porque ele tinha posse ilegal dos dízimos do Senhor. Quando Deus não vem atrás do dízimo, Ele não está te abençoando. Ele está querendo te dar uma pisada. Quem está aí? Então a honra está na obediência. E o temor no dízimo. Olha o que ele disse. Estarei irado com eles para sempre. Foi isso que ele disse de Esaú. Foi isso que ele disse de Edom. Para sempre. Porque ele tinha posse ilegal dos dízimos. Quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, o altar revela quem nós somos. O altar revela quem nós somos. Então, não adianta eu ter pinta de bonzinho e entranhas de cainita. Não dá para ter cara de Abel e entranha de Caim. Porque para Deus eu vou ser Caim. Quantos entenderam? Se eu sou o teu pai, onde está a minha honra? E se eu sou o teu Deus, onde está o meu temor? E alguns dizem, pastor, mas o senhor está dizendo isso aí porque para a gente dar o dinheiro, mas se a gente der dinheiro, vamos enriquecer pastor. Irmão, tem muita gente que não vive os princípios da palavra de Deus porque ele diz que o homem é o problema dele. Mas isso é uma mentira do coração dessas pessoas. Por quê? Porque Caim e Abel não tinham pastor nem igreja. Mesmo assim, Caim teve problema com o dízimo, com a oferta. Esse problema é um problema que está no coração do homem, que ele transfere para a figura do pastor. Mas está lá no íntimo. Porque qual era o pastor de Caim? Que igreja que ele ia enriquecer? E mesmo assim ele teve problema com o dízimo. E com a oferta? Diga-se de passagem, depois que o homem saiu do jardim, o primeiro problema dele com Deus foi com a oferta. Então não é novidade. Ter problema com a oferta não é novidade. Você está por aí? Agora, é o homem, pastor. Não precisa ter medo do homem. Por quê? Porque num culto a Deus, eu posso ofertar, escute com sabedoria que eu vou te dizer, põe amor nas minhas palavras. Num culto a Deus, eu posso ofertar nos pés de um picareta. Porque quem vem buscar é o Espírito Santo. Não interessa quem está falando, quem está pedindo. Não interessa em que pé eu estou colocando. Quem vem buscar o Espírito Santo. Isso está na Bíblia. Porque, olha bem, diz a Bíblia Sagrada que em Jerusalém se fez um apelo por uma oferta na igreja primitiva. Um homem e uma mulher colocaram no seu coração vender um terreno e dar o dinheiro. Quem fez o apelo? Pedro. Eles foram vender o terreno, que eles acharam que valia assim uns 50 mil reais. Quando avaliaram, valia 200. Então disseram, vamos dar aquilo que nós achamos que valia e vamos guardar o resto. Trouxeram o dinheiro nos pés do apóstolo Pedro. Mas não foi Pedro que reclamou. A Bíblia diz assim, ó, disse o Espírito Santo a Ananias. Pedro nem sabia. Não interessa no pé de que homem eu coloco. Quem vem buscar é o Espírito Santo. Sem essa, de que o teu problema é com o homem. O teu problema é com o teu coração. E esta noite, Deus te chama a mudar a história da tua vida. Porque o anjo de Deus está junto ao altar das ofertas para determinar quem você é. E aquilo que ele falar de você será para sempre. Então está em tempo de você mudar
o que sai da boca do anjo a teu respeito. Eu quero falar com quem não dizima. Eu quero falar com quem tem dificuldade com a oferta. Eu quero falar com você que dizima janeiro, depois dizima de novo em julho e volta a dizimar depois em dezembro. Eu quero falar com você que até dizimava, mas alguma coisa aconteceu, parou e não continuou mais. Que hoje é uma noite de graça e de perdão e de entendimento, e que você pode, em nome de Jesus, mudar a tua história nesse altar, porque o Espírito Santo está aqui para receber não só o teu perdão, não só o teu pedido de perdão, mas para receber a tua oferta, mostrando uma entranha diferente, um íntimo diferente na tua vida.